Olá, tudo bem? Eu sou o Márcio Miranda e esse é o 15 Minutos, podcast aqui da Gazeta do Povo. Deixa eu lembrar que você, que é nosso ouvinte, tem um valor especial para assinar a Gazeta. São só 99 centavos nos 2 primeiros meses. Com a assinatura do jornal, você acessa notícias, colunas e outros conteúdos exclusivos e, claro, apoia sempre aqui o nosso podcast. Só 99 centavos nos 2 primeiros meses para você ser assinante da Gazeta do Povo. Aproveita e clica no link na descrição do episódio de hoje. Olha, eu tenho um profundo respeito pelo Papa Francisco. Eu acho que ele tem se notabilizado pela coerência, ele tem se notabilizado na tentativa de... Olha, você, contribuinte que está ouvindo aqui o podcast 15 Minutos, ajuda a pagar as viagens diárias a serviço de ex-presidentes da República. E os preços nem sempre são baratos, aliás, pelo contrário. Viagens do ex-presidente Lula, por exemplo, já geraram despesas de R$100 mil com pagamentos de diárias e passagens aéreas para servidores que integram a equipe de assessoramento. E ele, Lula, não é o campeão de gastos, não. A gente vai falar deste assunto aqui no 15 Minutos de hoje. Para isso, eu convidei o blogueiro Lúcio Vaz, o fiscal dos políticos, ele que fez os levantamentos sobre essas viagens. Quanto custou, Lúcio, aos cofres públicos nesse período em que o ex-presidente Lula está solto, esse tempo de mais ou menos 100 dias, em relação às viagens do ex-presidente da República, hein, Lúcio? Pois é, coincidentemente, nesses primeiros 100 dias, o presidente Lula gastou R$100 mil. Evidentemente, isso foi com passagens e diárias apenas, que são, nesse período, foram pagas 248 diárias para os assessores, seguranças que acompanham ele nas suas viagens, basicamente pelo país. Agora, se você contar outras despesas, eu fiz esse cálculo, incluindo aí salário dos assessores, combustível, carro oficial, tudo, aí essa gastança nesse período aí de 100 dias dá R$300 mil. Isso aí tudo pago pelo contribuinte. O governo não vai para frente tuitando, não. Responde pergunta, aceita provocação. O que exatamente é pago, hein? Por exemplo, as passagens do próprio Lula são custeadas com dinheiro público, Lúcio? Olha, as passagens que são pagas e também as diárias são aos servidores da Presidência da República que estão à disposição de todos os ex-presidentes. Então, são, como eu te falei, tem o salário deles, tem o combustível dos carros, inclusive é pago com cartão corporativo, e tem essas diárias aí, nacionais, internacionais, e tem também uma coisa nova, agora esse ano teve, em 2019, que eles compraram 12 carros novos para a disposição do presidente, do vice e dos ex-presidentes também. Isso aí, cada carro custa R$108 mil. É uma frota nova, inclusive, para os ex-presidentes, então, hein? É que não está especificado quantos eles receberam, para o presidente, vice e ex-presidentes. Imagino que tenha ficado mais carros com o presidente e vice, mas pelo menos cada um deles recebeu um desses carros, que pela conta aí, cada carro desse custa 100 salários mínimos. Olha só. De dizer que um orgulho, para mim e a minha delegação, esse encontro. Há muito tempo eu tinha vontade de discutir com o Papa a questão da desigualdade. Bom, voltando aqui ao caso do ex-presidente Lula, tem uma viagem recente, foi das que mais gerou repercussão, claro, a viagem para o Vaticano, onde encontrou o Papa Francisco. Como é que foram os gastos dessa viagem aí do ex-presidente Lula, Lúcio? Olha só, essa despesa conta só as diárias dos seguranças e assessores que o acompanharam. Foram 3 assessores, custou R$21.500. 2 deles receberam em torno de R$8 mil de diárias e um terceiro recebeu R$5.500. Não consta na declaração que eu tive acesso da prestação de contas quem pagou as passagens. Eu imagino que tenha sido o Instituto Lula, que paga muito das despesas de viagem do presidente, porque os ex-presidentes não têm a sua despesa custeada, são as despesas dos servidores públicos que acompanham eles em serviço. E esses servidores são assessores, seguranças, como a gente já falou outras oportunidades aqui também, Lúcio? Sim, cada ex-presidente tem à disposição 8 servidores. Alguns deles têm salário em torno de 15 mil, 16, 18 mil.
mas a maioria tem um salário menor, ali por volta de 3, 5 mil, 6 mil, que também já é um bom salário, né, para ficar acompanhando o presidente. Pois é. Bom, vamos relembrar aqui uma coisa que a gente já falou também, Lúcio. Mesmo em 2019, né, no ano passado, ano em que o ex-presidente Lula passou a maior parte do tempo preso, foram feitos gastos da presidência da República com essa equipe à disposição dele, né? Nós fizemos uma matéria recentemente, né, mostrando que no período em que o presidente esteve preso, desde lá de abril de 2018 até agora, novembro, né, 8 de novembro de 2019, o gasto chegou a R$1 milhão. No ano passado, o gasto foi de R$764 mil, e aí eu explico por quê. As diárias e passagens aéreas foram suspensas no período em que ele estava preso, mas foram mantidas as despesas com os funcionários, né? Então, assim, até uma coisa incompreensível, eu perguntei à assessoria do presidente, né, no Instituto Lula, o que afinal faziam motoristas e seguranças no momento em que o presidente estava preso. Quer dizer, não tinha o que proteger, ele já estava muito protegido. E ele não tinha como se deslocar, ele estava dentro de uma cela, né? Eu imagino que eventualmente tenha usado esses carros para transporte de assessor, coisa assim, né? Mas, enfim, a gastança, a maior parte dos gastos com os ex-presidentes é com funcionários. Como isso foi mantido, o Lula manteve todas essas despesas enquanto preso. E lá está hoje Lula, com sua força, a dizer para os fiscales: eu não saio da prisão em quaisquer condições. Bom, e não foi o ex-presidente Lula o campeão de gastos em 2019, né? Esse título foi para quem então, hein, Lúcio? Olha, o troféu vai para Dilma Rousseff. A ex-presidente Dilma Rousseff, ela gastou no ano passado, só em viagens internacionais, R$544 mil. Foram 250 diárias pagas aos servidores que acompanham ela, né? Às vezes é 2, às vezes é 3, varia muito isso. Para você ver como é alta a despesa, esse valor representa 80% das despesas com viagens feitas pelos 6 ex-presidentes, né? Só a ex-presidente Dilma gastou 80%, contando todas as viagens, as nacionais, aí é mais, aí chega a R$700 mil, mais ou menos. R$700 mil, é? Se contar com as internacionais e as nacionais, que a maioria é internacional. Ah, correto. Tem uma viagem que me chamou a atenção, inclusive, a ex-presidente ficou 48 dias fora do país, Lúcio? Pois essa viagem começou em 7 de janeiro e foi até 25 de fevereiro. Ela foi inicialmente para Nova York, ficou alguns dias lá, depois rumou para Sevilha, onde foi participar de um seminário lá sobre direitos humanos. Sevilla, donde estamos esta mañana haciendo Hoy por Hoy, recibimos a Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, buenos días. Buenos días. Vamos a hablar en portuñol. Portunhol, uma língua internacional muito... E ficou uma semana lá e voltou para Nova York, onde ficou mais 37 dias antes de retornar ao Brasil. Essa viagem, toda ela deu uma despesa de R$163 mil, né? E só em 96 diárias que foram pagas, a despesa foi de R$136 mil. Bom, para a gente relembrar e reforçar, né, Lúcio, é sempre importante esclarecer isso. De tudo que a gente falou aqui em relação a viagens aí de ex-presidentes da República, algo é considerado ilegal ou isso tudo está amparado na legislação atual? Não, isso está tudo amparado, é um decreto que foi feito ainda na década de 90, então já tinha, depois foi atualizado, né? Eles têm o direito, né, todos os ex-presidentes têm direito a essas mordomias, né? Carro oficial, combustível, motorista, segurança, assessor, nas viagens tem diárias, tem tudo. Isso é garantido por lei, não se pode dizer que seja algo ilegal. Você pode discutir a questão moral, né? No momento em que o país passa por uma dificuldade enorme, com um arroxo enorme na reforma da Previdência, sacrifício para todos, né? Então, não é possível que os ex-presidentes tenham todas essas mordomias. Aqui, só para lembrar, a lei é uma lei de 1986, que criou isso. Depois teve regulamentações adaptando, trocando alguns valores, mas essa lei é de 86, logo ali até um pouco antes da promulgação da Constituição.
Vamos falar aqui também, está no seu levantamento, Lúcio, eu queria saber de outros ex-presidentes, né? São, afinal, 6 ex-presidentes que nós temos no Brasil: Sarney, Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Michel Temer, né? Também gastaram no ano passado? Como é que foi o custo total aí desses ex-presidentes? Eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Vamos lá. Bom, a despesa dos 6 ex-presidentes no ano passado ficou em 5,9 milhões de reais. Como eu disse, ainda teve a despesa dos carros oficiais que foram comprados, 12 carros no valor de R$108 mil cada um, mas essa foi a despesa deles. E fazendo aqui um rápido resumo, né, do que eles gastaram, o presidente Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, gastou um total de 955 mil, né, sendo quase a totalidade com assessores, 880 mil, e em viagens internacionais gastou R$37 mil. Ele fez as 2 viagens mais caras para Miami e Boston. Agora, o segundo do ranking, na verdade, foi o ex-presidente Collor. O ex-presidente, ele gastou um total de R$961 mil. Isso aí dá, em diárias, por exemplo, 233 diárias. 233 mil reais gastos em diárias. Uhum. Mas ele fez só viagens nacionais, né? E agora o Collor, ele tem um agravante. Ele também usou, além dessa verba como ex-presidente, das mordomias oferecidas pelo Senado. Ele gastou, por exemplo, 256 mil da cota para o exercício do mandato, principalmente, quase tudo com divulgação e consultoria. E ele, além disso, além dos 8 assessores que ele tem pela presidência, ele tem mais 67 no seu gabinete. Alguns deles, que são servidores efetivos, ganham mais de R$30 mil, salário de mais de R$30 mil. No passado recente, experimentamos uma grave crise de representatividade, que ainda ecoa sobre a credibilidade das instituições republicanas, inclusive do Congresso Nacional. Tem outros que gastaram menos, né? O José Sarney, por exemplo, é menos, mas não muito menos. Gastou 844 mil, sendo 757 mil com assessores. Ele fez uma viagem só para o exterior, foi a Lisboa e Roma. Custou aí 58 mil. Aliás, essa viagem custou 21 mil reais. Considerando as viagens nacionais dele, gastou 58 mil. E o último do ranking é o Temer, gastou 797 mil. Fez algumas viagens para o exterior, para Madrid e Londres. A mais cara dela foi para Londres, gastou 40 mil reais, acompanhado por 3 servidores. Pois tá aí então um retrato de quanto custam os ex-presidentes da República ainda para os cofres públicos, e todos esses gastos, como a gente falou, vêm lá da Secretaria-Geral da Presidência, ela que organiza tudo isso aí, vamos dizer assim, né, Lúcio? Sim, a Secretaria-Geral da Presidência recebe as prestações de contas, né, verifica se está tudo correto, né, faz todos os pagamentos, né, e agora vamos deixar claro que esses dados eles não estão abertos, não são dados abertos, e não estão publicados nas páginas de transparência da Presidência. Esses dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação. Eu enviei um ofício, mais de um mês, solicitando todos esses dados. Inicialmente eles me deram só os dados gerais, as somas, né? E dizendo que seria muito difícil para eles fazer todo o levantamento, que demandaria muito tempo, são 6 ex-presidentes, e eles não tinham gente para fazer isso. E a própria Lei de Acesso à Informação fala que quando é necessário esse tipo de trabalho, eles não são obrigados a liberar. Então eu sugeri a eles, já que eles não tinham como fazer, que me mandassem a base de dados. Eles me enviaram a base de dados e eu fiz o levantamento. Fiquei alguns dias fazendo isso, mas valeu a pena. Valeu a pena para trazer todos esses dados aqui. Lúcio Vaz, obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Terminando aqui mais um episódio do 15 Minutos, podcast da Gazeta do Povo. Durante a minha conversa com o Lúcio Vaz, você ouviu áudios, de alguns vídeos que estão no canal do ex-presidente Lula no YouTube, e também declarações da presidente Dilma Rousseff em uma entrevista que ela deu em Sevilha à rádio Cadena SER, lá da Espanha, e também trechos de um discurso da ex-presidente que foi publicado em um vídeo no canal da Rádio França Internacional no YouTube. Eu lembro que o 15 Minutos tem a produção da Jennifer Ribeiro e também da Maria Scrocaro, a montagem do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!